Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Hoje a gente convocou aí um timaço de gente que entende muito de petróleo, entende muito de Petrobras, entende muito de desenvolvimento sustentável, entende muito de soberania. E a gente vai tentar discutir tudo isso, né? Para onde é que vai a Petrobras, para que ela seja novamente essa empresa que representou uma grande percentagem aí da nossa indústria, né? Da indústria de ponta, enfim, uma cadeia como a do petróleo, mais de 300 produtos, aquela riqueza que a gente tinha com refinarias, plataformas, fábrica de lubrificantes, de produtos voltados para agricultura, que mais? Biodiesel, o Lula acabou de falar de biodiesel, a gente vai falar sobre isso, mas principalmente, né, de combustível, esse combustível que leva comida, leva pessoas, né, transporte, que ajuda e é fundamental na própria indústria, enfim. A gente precisa retomar o papel que a Petrobras já teve, né? Especialmente no primeiro e segundo governo Lula, no primeiro governo Dilma. Além de tudo, como uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, né? De conhecimento científico, de marcas, enfim, que nacionalmente e globalmente é muito importante. Para isso, a gente chamou, né? Hoje, finalmente, Teseu volta aqui comigo na bancada. Não sei se ele já chegou, se não chegou, daqui a pouco ele chega. Mas a gente convidou o sociólogo Mahatma Ramos dos Santos, que ele é diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP. Cadê o Mahatma? Tudo bem? Boa tarde, Maria Fro. Deixa eu me concentrar aqui, porque eu acho que tem que ajustar um pouquinho aqui o vídeo, mas boa noite, é um prazer estar aqui no canal com vocês, é um prazer estar contigo. Espero contribuir no debate e ajudar a gente a entender um pouquinho mais da realidade brasileira no setor de óleo e gás. Eu tenho certeza que vai ajudar. Mas está meio escurinho só o seu... Aqui a iluminação é um pouco... eu botei todas as minhas luzes aqui, mas não consigo ficar no claro ainda. Tá bom, desculpe, mas esse é o limite da iluminação aqui. A gente está te vendo. Eu chamei também o economista Clovelmar Cararini. Ele é técnico da subseção do DIEESE da FUP. Tudo bem, Clovelmar? Oi, Maria, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Mahatma, beleza? Muito tudo prazer certo. E muito obrigadíssima, né, por você ter aceitado o nosso convite. Virá ainda, mas só vai chegar às 19 horas, que ele me disse que ele só podia entrar às 19, o engenheiro químico Felipe Coutinho, que é presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET. E o Teseu. O Teseu chegou? Ainda não? Bom, então a gente vai começar com... o Teseu entra no barco aí quando ele chegar, ele está sempre correndo de um lado para outro, é papel de liderança sindical, às vezes apagar incêndio, mas enfim, eu estou bem acompanhada. Vou fazer perguntas e vou tentar fazer pergunta para vocês e peço muito, tanto Mahatma como Clovelmar, que vocês lidem aqui da maneira mais didática possível, né? Porque, como vocês são muito especialistas, às vezes vocês vão falar de termos offshore, dividendos, que o público, de um modo geral, não consegue compreender. Então, quanto mais vocês conseguirem dar exemplos para nós, mais vai ajudar a gente a compreender isso. Então, Mahatma, eu queria fazer a pergunta do programa, né? Para onde é que vai a Petrobras? Por que eu estou começando contigo? Porque eu li o teu balanço lá do segundo trimestre da Petrobras, né? E eu entendo um pouco como um balanço do primeiro semestre sobre a gestão do governo Lula, né? Você mostra os resultados operacionais do segundo semestre. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente qual foi o impacto que
você percebeu quando você faz esse balanço, se ele é positivo ou não é, enfim. Primeiro, das privatizações, né? Porque, inclusive, algumas estão, não foram barradas. A gente fez um programa aqui sobre a Lubinor. Ei, Teseu, tudo bem? Pessoal, tudo bem? Boa noite. Mahatma, Cloviomar. Estava em reunião de diretoria, me desculpem aqui que tanto Mahatma como Cloviomar conhecem aqui, como é... Eu falei, tá lá no sindicato. Mas, enfim, eu queria que você explicasse um pouquinho, Mahatma, para a gente, quando a gente olha esse balanço que você fez, o que você vê aí de diferença e o que nesse balanço, especialmente na questão financeira, mostra para a gente o que foi o resultado catastrófico que a gente pode apontar. Eu sempre coloco isso, né? Da Lava Jato para cá, porque o que a gente vê um crescendo, né? A gente vê a Petrobras ampliando na construção de plataformas, inaugurando refinaria, começando a explorar o pré-sal, enfim. E depois a gente vê a Lava Jato, a gente vê o golpe, que, aliás, a Lava Jato né, o grande mote para o golpe. Vem a gestão do Temer, que já começa com o PPI, e vem o inominável, né? Então, dá para ver nesse balanço aí esse desinvestimento, enfim. Conversa um pouquinho com a gente sobre isso e explicando para que a gente compreenda. Certo, Maria Flor. Eu vou fazer um percurso, tentar recuperar um pouquinho esse percurso que você falou. Então, eu vou falar um pouquinho, uma fala um pouco maior, mas aí depois, eu acho que fomentar o nosso debate aqui. Bom, eu acho que essa pergunta que vocês colocaram, né, para onde vai a Petrobras, e para pensar a Petrobras do futuro, é incontornável a gente conhecer o papel histórico e a trajetória recente da Petrobras, que você bem mencionou, né? Petrobras não é só a maior empresa brasileira, mas é uma empresa estatal e chave para a soberania e o desenvolvimento nacional. Além de ser uma empresa essencial para a gente entender a política industrial e a política energética no Brasil no período recente, né? Hoje, nós estamos imersos, né, em um cenário global marcado por mudanças climáticas e a crise energética, né, que foram agravadas pela pandemia, né, um choque externo de caráter biológico e de saúde pública, mas também por conflitos bélicos expressos na guerra da Ucrânia e nas tensões entre países e blocos de países, né, uma dimensão geopolítica nesse cenário global, e, por fim, um choque de caráter econômico, porque o mundo vive um processo, uma fase de baixo crescimento, ao menos desde a grande crise econômica de 2018, né? Esse é um cenário global que evidenciou as contradições crescentes entre o processo de acumulação capitalista, de ganho do capital e da democracia. Então, essa tensão é uma tensão que fomentou nos últimos anos, por exemplo, a emergência de novos movimentos de extrema ou dessa nova direita, não só no Brasil, mas no mundo, né? Que tem um programa de governo e tem objetivos estratégicos claros para o setor energético, para o setor de petróleo e para a Petrobras, no caso do Brasil, né? Então, é um cenário global marcado por fortes tensões, que revelou uma fragilidade do sistema de coordenação e governança do sistema global e que acirrou disputas políticas, disputas comerciais, econômicas no mundo inteiro, e que aqui na América Latina, como você bem mencionou, seguiu, né, deu razão a uma série de golpes, inclusive o golpe de 2016. Então, nesse contexto, acho que a gente tem que pensar o presente e o futuro da Petrobras, né, e o lugar do Brasil nesse cenário global. Então, é bom pensar que, pelo menos na rede global ou na cadeia global de óleo e gás, o Brasil é um ator hiper relevante, né? O Brasil é o 9º maior produtor de petróleo, é o 8º maior mercado consumidor de petróleo, o 9º maior país em capacidade de refino no mundo, e é o 16º maior país em volume de reservas provadas, né? E, além disso, ele exporta mais de cerca de 1,3 milhões de barris de petróleo por dia. Então, é um país hiper relevante. E a Petrobras, por ser historicamente a empresa que estruturou,
que concentrou os grandes investimentos, que estruturou do ponto de vista tecnológico, de formação de força de trabalho e formação industrial, o setor de óleo e gás no Brasil, ela é central para pensar o futuro energético brasileiro e o futuro do setor de óleo e gás. Inclusive, se a gente olha para as estimativas da EPE, até 2025 é esperado que o Brasil alcance uma produção média de 4 milhões de barris de petróleo por dia, e até 2030 esse número deve chegar a 5 milhões de barris de petróleo por dia. Então, o Brasil é um país cada vez mais significativo no mercado de óleo e gás e cada vez mais autossuficiente na produção de petróleo, mas a gente ainda há uma dependência no Brasil na importação, sobretudo de derivados, que tem um impacto gigante nos preços, na poder de capacidade, poder de compra das pessoas e na vida cotidiana de todo mundo que consome combustíveis de maneira direta ou indireta, né? Então, esse cenário global coloca essa necessidade de a gente pensar essa história recente, o papel da Petrobras, e pensar, né, esse processo de ataque, desmonte, de desnacionalização que ocorreu com a Petrobras, ao menos desde a Operação Lava Jato, ali desde 2014, que se aprofundou nos últimos governos do ex-presidente Temer e do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, a gente vem de um processo de expansão da Petrobras no começo dos anos 2000, nos governos do PT, um amplo crescimento da Petrobras, da participação da Petrobras no PIB, um grande desenvolvimento tecnológico da Petrobras que permitiu e viabilizou a exploração e produção no pré-sal brasileiro e resultou no maior plano de investimento da história do Brasil, né, com média de investimentos anuais de cerca de 173 bilhões ao ano. Então, se a gente comparar com os governos Bolsonaro e Temer, caiu cerca de 3 vezes esse volume médio de investimentos, caiu de cerca de 170 bilhões para cerca de 49, 50 bilhões ao ano. Então, é esse o tamanho do desmonte do setor de óleo e gás no Brasil. E essa virada corporativa na Petrobras desde o golpe, ela se apoiou muito num processo de redução sistemática dos investimentos da Petrobras, uma política agressiva de privatização de venda de ativos da Petrobras e numa política de preços que foi lesiva aos consumidores brasileiros e à própria Petrobras. Lesiva aos consumidores brasileiros, porque nos últimos anos, desde 2016, quando entrou em vigor a política de paridade de importação praticada pela Petrobras, a gasolina registrou um crescimento, o preço da gasolina, né, registrou um crescimento de cerca de 112%. No caso do diesel, a gente viu um crescimento de 99% no preço do diesel, desde que a Petrobras, na gestão Temer e Bolsonaro, vem praticando a política de PPI. E, além disso, a Petrobras acabou perdendo parte do mercado consumidor brasileiro. Então, isso foi prejudicial tanto para quem consome combustíveis quanto para a própria empresa. E como resultado geral dessa estratégia de desmonte da Petrobras nos governos golpistas, a gente viu um processo de desnacionalização operacional da Petrobras, de fragilização financeira e operacional da Petrobras, que coloca em risco o futuro da Petrobras, um processo de redução do efetivo de trabalhadores, uma redução do quadro de funcionários da Petrobras, mudanças e instabilidades no sistema de governança interna da Petrobras, né? Então, durante o governo Bolsonaro, nós vimos 3 mudanças de presidentes na Petrobras. E, além disso, do ponto de vista mais econômico, né, a Petrobras vendeu essa estratégia que vigeu na Petrobras, ao menos até o ano passado, ela resultou na venda de 264 ativos da Petrobras, ativos na área do refino, da distribuição, de infraestrutura e logística, e também no core business, né, no centro, no coração da empresa, que é a área de exploração e produção de petróleo, abrindo espaço para empresas privadas nacionais e transnacionais no Brasil, né? Então, segundo o levantamento feito por nós do INEP, a Petrobras vendeu entre 2015 e 2022 cerca de 264 ativos e arrecadou cerca de 202 bilhões.
E é bom lembrar que isso equivalia mais ou menos metade do valor de mercado da Petrobras, mas é bom a gente lembrar que grande parte desses ativos foram vendidos a metade do valor de mercado à época desses ativos. Então, foi vendido, como a gente costuma dizer no popular, a preço de banana, né? Então, e esse dinheiro arrecadado, essa riqueza gerada durante os últimos anos, teve como destino principal o pagamento de dividendos. Não foi revertido em investimentos para crescimento ou investimentos em inovação, na transição energética, não, foram distribuídos em grande parte do lucro líquido da Petrobras, ou quase a sua totalidade da riqueza gerada entre 2019 e 2022 foi distribuído na forma de dividendos. Não à toa, a Petrobras se transformou na empresa que mais pagava dividendos, né, nos últimos anos, né? Então, o que a gente observa é que hoje, pensando o presente, 2023, a atual gestão da Petrobras tem um grande desafio, que primeiro é rever essas estratégias e diretrizes de planejamento da empresa, ou seja, né, tomar uma decisão se vão haver novos investimentos exploratórios em novas áreas exploratórias para reforçar o futuro da empresa, se vai fazer novos investimentos na área do refino e ampliar a capacidade de produção de derivados no Brasil e reduzir a nossa dependência de importação de derivados, se vai investir ou não e qual a magnitude desses investimentos em novas rotas tecnológicas, em novas fontes renováveis de energia, ou seja, entrar de vez na transição energética, que foi bom a gente lembrar que nos últimos governos eles, inclusive, negavam as mudanças climáticas e a emergência climática. Então, investimentos na transição energética e em processos de descarbonização da produção da Petrobras foram quase zero, próximo de zero, muito pequenos. Então, é muito importante que a empresa e a atual gestão da Petrobras revise sua estratégia de negócios, que esteja alinhada ao caráter estatal e constitucional da empresa, ou seja, que tenha como horizonte o desenvolvimento nacional e as desigualdades, redução das desigualdades no Brasil, a garantia da soberania econômica e energética brasileira e uma busca por autonomia tecnológica da Petrobras e do país, né? Esses são valores chaves que estão na Constituição e são atributos de empresas estatais. Então, é importante que a gente cobre isso da atual gestão. E, além disso, eu acho que é imprescindível que a Petrobras busque cada vez mais instrumentos de valorização do trabalho e dos seus trabalhadores, do seu quadro técnico, né? Acho que o Cloviomar, o Teseu vão falar mais detidamente sobre isso. A Petrobras está em meio ao processo de negociação coletiva, então acho que é um momento importante de discutir esse processo de valorização dos trabalhadores da Petrobras, dado essa redução observada gigantesca no quadro da Petrobras nos últimos anos. Então, eu vou encerrar minha fala por aqui, mas eu acho que a gente pode falar mais adiante com mais carinho, mais atenção desses fatores econômicos. Mas se a gente olhar para o primeiro semestre da Petrobras, o que nós observamos assim, de marcos significativos na atual gestão foram, primeiro, a mudança da política comercial da Petrobras para o diesel e para a gasolina, ou seja, mudança na sua política de preços, uma mudança na sua política de remuneração dos acionistas, que já resultou em um pagamento de dividendos muito inferior ao patamar observado nos últimos 2 anos, sobretudo. Uma melhora nos indicadores de investimento da Petrobras, que ainda estão aquém daquilo que a gente espera e observado nas últimas décadas, mas que dão um bom indicativo para o futuro da empresa, de retomada dos investimentos. E também uma revisão, mesmo que parcial e que ainda está em processo de execução, do plano estratégico herdado da gestão bolsonarista da Petrobras, que tem indicativos também de avanço na modernização e investimento do parque de refino da empresa, uma incursão maior, estudos e investimentos em novas rotas tecnológicas para desenvolvimento de novas fontes renováveis de energia e mitigação de emissões da empresa. E, assim, se a gente pensar no resultado econômico da atual gestão da Petrobras no primeiro semestre, mas, sobretudo, no segundo trimestre,
O segundo trimestre foi excepcionalmente marcado por uma queda nos indicadores econômicos da Petrobras, refletindo, sobretudo, uma redução na cotação internacional do petróleo, na cotação dos derivados de petróleo, né? Então, no âmbito internacional, a gente observou uma queda de 31% no preço do petróleo no mercado internacional durante o segundo trimestre de 2023, uma redução de 31% no preço do diesel no mercado internacional, uma redução de 24% no preço da gasolina no mercado internacional. Isso se refletiu numa lucratividade da Petrobras, mas menor do que comparada aos anos de 2021 e 2022, quando os preços dos derivados e do petróleo bateram recordes. Então, a Petrobras registrou um lucro líquido ainda de 28,7 bilhões no segundo trimestre, realizou, mais uma vez, pagamento de dividendos significativos, da casa de 15 bilhões de reais, mas o que a gente espera, olhando para o futuro e olhando para o segundo semestre, com essa tendência de crescimento do preço dos derivados e do barril de petróleo, é que a Petrobras registre resultados econômicos e financeiros mais robustos do que observados no segundo trimestre. No entanto, eu acho que também outro fator importante a gente chamar atenção é que ao longo desse primeiro trimestre, né, desse primeiro semestre, depois de uma parada para manutenção de boa parte do parque de refino da Petrobras, a Petrobras vem retomando e otimizando o fator de utilização ou uso da sua capacidade de produção do parque de refino da Petrobras, que vem batendo recordes. Acho que isso tem um limite. Então, depois da venda de parte do parque de refino da Petrobras, sobretudo da RLAM, que era a segunda maior refinaria da Petrobras, e também da REMAN no Amazonas, a Petrobras perdeu muito da sua capacidade produtiva de derivados. Então, agora a gente também tem que olhar para esses indicadores de produção e fator de utilização das refinarias privadas, que estão muito abaixo, nesse primeiro semestre, estiveram muito abaixo dos fatores de utilização, por exemplo, da Petrobras. Então, agora a gente vai ter que olhar com mais atenção essa complexidade do parque de refino e do mercado de refino brasileiro. Acho que eu falei demais, vou parar por aqui para abrir a palavra para o Cloviomar e para o Teseu. Mas deu uma aula do jeito que eu pedi. Eu compreendi absolutamente tudo. Então, cheia de pergunta aqui. Mas eu vou deixar, principalmente na questão do refino, que eu acho que é um debate que a gente tem que fazer. Essa inversão que a gente percebe depois, principalmente da privatização de 3 grandes refinarias, essa inversão que a gente está virando, nas palavras do Coutinho, né, um projeto colonial, porque a gente está ampliando a exportação de óleo cru e importando derivados, quando a gente poderia estar produzindo aqui. Então, acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer, qual é o caminho que a gente vai traçar aí. Eu acho que os petroleiros também têm muito a contribuir. Mas eu queria trazer o Cloviomar, porque o DIEESE, a subseção, né, que está lá no NF, divulgou um estudo sobre o custo das plataformas que são do sistema Petrobras e do afetramento, né, das plataformas que são terceirizadas. Então, eu vi falando disso, né, da construção do conteúdo local, da capacidade que a gente tinha da produção, do incremento da indústria, né, grande parte da indústria naval passava por aí, da questão da segurança que a gente tem, da qualidade e proteção ao meio ambiente, aos trabalhadores e a questão da soberania, Cloviomar. E aí o estudo de vocês mostra uma coisa que a gente fala o tempo inteiro e ninguém acredita na gente, né? Para que privatizar, meu Deus? Para que privatiza algo que é estratégico? Se o Guilherme viu, eu tinha postado, Gui, uma tabelinha
Isso aqui. Isso é uma síntese que a FUP publicou. O custo de extração de petróleo e gás da Petrobras no primeiro semestre de 2023. Então, plataforma operando em terras e águas rasas, pós-sal, profundo e ultraprofundo, e no pré-sal. Sem afretamento, ou seja, direto comandado e com plataforma própria da Petrobras. Sai em terras e águas rasas $15,21, no pós-sal 12,93 e no pré-sal 3,72. Terceirizado, que é o com afretamento. Gente, em terras rasas bate, é igual. Mas no pós-sal e no pré-sal, veja a diferença. É muito mais caro. E isso significa que no bolso da gente também vai ser mais caro. Então, estrategicamente, pensando em qualquer empresa, fazer de forma privatizada não é nem economicamente inteligente, né? Há uma luta aí, o Teseu pode falar disso, mas eu queria que o Clovemar mostrasse um pouquinho mais sobre esse estudo, porque eu acho que esse é um ponto central que a política da Petrobras precisa mudar. Ou não, eu tô doida? Não tô, né, Teseu? É por aí. Então, para começar, porque assim, depois eu tô ficando doida com a seguinte questão. A gente está vendo, eu acho que essa é uma discussão que a gente já tem acumulada aqui. O Lula hoje lançou o programa do combustível do futuro lá com o projeto de lei, né? Acontece, gente, que as 2 refinarias de biodiesel foram privatizadas, né? Assim, e aí como é que faz? Então a gente quer uma coisa, lança uma coisa, e por onde que a gente caminha? Uma correção, Fro, as refinarias de biodiesel não foram privatizadas não, tá? Elas foram paralisadas. Eles tentaram vender, mas a gente fez greve e tal, e não foram vendidas não. Não foi. Não, tá, precisa retomar. Precisa reabrir. Construir mais. Isso, já estamos nessa briga para reabrir. São 3, na verdade. 3, né? Sim. É que eu tinha visto uma matéria, eu acho que foi no Valor, que dizia, era mais ou menos em maio, que ela ainda estava como nessa gestão como para venda. Ela chegou a estar como para venda, mas também tem as Fafens. Nós tínhamos 3 Fafens. Aí a Fafem Paraná, que foi aquela que a gente fez a greve em 2020, ela foi fechada. Eles tentaram hibernada e eles tentaram vender, saiu já do plano de vendas. E 2, a de Sergipe e a da Bahia, elas foram arrendadas, contratos de 10 anos, salvo engano. Então, talvez, como é muita coisa, a Petrobras é muito grande, são muitos assuntos, é natural também que as pessoas que não são do ramo, Mahatma e Cloviomar, estudam isso o dia inteiro, 7 dias na semana, então eles sabem disso com os pés na costa, e eu também, é obrigação minha, né, saber disso, mas é normal também que quem não é do ramo acaba confundindo e misturando também, porque foram muitas vendas, foram muitos ataques, e esse também era a intenção deles, vender tudo de biodiesel, tudo de Fafem, eles não conseguiram vender, aí rearrendaram, fecharam, paralisaram, tentaram sucatear. Perfeito. A gente vai voltar nesse assunto, porque um dos tópicos aqui que eu concentrei era a gente falar, né, dessa transição energética aí. Então, a matéria do Valor, que diz que a empresa pretende rever o programa de desinvestimento, mantendo as vendas dos ativos com os contratos já assinados. Então, o Valor precisa rever essa informação. Aí, mas eu estou aqui com os técnicos sabidos que vão nos contar. Clovemar, vou voltar lá para as plataformas, que eu acho que a plataforma, para mim, é o símbolo do conteúdo local. Para mim, ela é o símbolo. Né? Quando a gente vê no final do FHC a plataforma fundando, e daí Lula vindo e construindo um monte de novas plataformas e a lei do conteúdo local. Para mim, ela é o símbolo disso. Mas a gestão da Petrobras ainda não mudou isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dos estudos e a gente continuasse daí.
Então, boa noite, Teseu, que chegou depois, quando eu falei no início, não tinha falado com ele. É um prazer, na verdade, participar aqui. Eu estou adorando, porque vocês estão falando, eu estou aqui acompanhando, está maravilhoso, assim, acompanhar essa conversa com vocês. Eu vou encarar aqui com uma cara de conversa mesmo, assim, né? Bem aberta, para a gente ir pensando juntos, né? Construindo juntos as informações. Eu vou chegar na pesquisa que o Takashi fez, o estudo. O Takashi, que é um técnico do Diese, lá na subseção do Sindicato Norte-Fluminense, lá com o Teseu. Vou chegar lá, mas na verdade eu vou passar por ele um pouco na linha, dada a pergunta que vocês fizeram do programa, eu vou tentar também contribuir um pouco com ela, assim, nesse sentido. Eu vou passar lá. Então, eu queria primeiro dar os parabéns pela escolha do título desse programa. Acho que é bem importante. Eu acho que pode entrar também no rol de atividades que a gente está pensando para os 70 anos dessa empresa, né, da Petrobras. A gente tem que estar o tempo todo discutindo. É importante que o povo brasileiro conheça e discuta o papel que deve ter essa empresa, né, que é a Petrobras. Então, eu queria saudar a iniciativa antes de fazer esse programa e dessa parceria que vocês estão fazendo com o Sindicato Unieto, que acho que é muito bom e é muito rico. Eu quero começar falando do que significa a Petrobras, né? E esse momento de reflexão sobre os 70 anos dessa empresa. A Petrobras é o resultado. O que a gente tem dela hoje, ela é o resultado histórico que a gente conseguiu construir, gente que já viveu, que já morreu, e nós que estamos vivos aqui. E é o resultado de um acúmulo de força política. A Petrobras é resultado de uma força política, é uma disputa política. Diferente de qualquer empresa privada, a Petrobras é uma empresa, assim como as empresas estatais, foram construídas a partir de um debate político, esse é o primeiro ponto. E a Petrobras é resultado de um acúmulo econômico, de riqueza. Então, a Petrobras ela é um símbolo, um sinal para a gente de o que um país é capaz de construir politicamente e economicamente. Então, o primeiro ponto que eu queria começar com isso. A Petrobras está nesse espaço, como uma empresa estatal que tem presença, que é de capital misto, presença de acionistas privados, de fora ou daqui, mas ainda é uma empresa estatal com controle do Estado, ainda. Bem, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que essa empresa, ela, além de ter esse acúmulo, né, de política e de econômico, ela é também uma ferramenta. Ao mesmo tempo que ela tem esse acúmulo, ela é capaz, assim como uma caneta, assim como qualquer coisa que a gente consiga usar para fazer coisas, a Petrobras ela é uma ferramenta de mudança de um país, de mudança social, de mudança econômica, de mudança política. Ela é uma ferramenta para uma série de possibilidades. Ela é uma ferramenta por quê? Acho que o Mahatma já levantou aqui vários pontos e eu queria usar alguns e trazer outros pontos que eu acho que são importantes pensar. Primeiro, que é importante pensar o seguinte, entender o seguinte, o que é uma empresa de petróleo no capitalismo? Se a gente pensar no capitalismo, um país, para ter soberania, para ter força interna, e até para conquistar um outro país, é só olhar os motivos das guerras de toda a história do capitalismo. Estou falando aqui de 200, 300 anos de história. A gente vai entender, vai perceber que as guerras acontecem por 3 motivos. Um motivo, por conta de uma indústria bélica, força bélica. Segundo motivo, moeda. Ou seja, se você consegue controlar a moeda de outro país, você tem uma força muito grande. E energia. Se você controla energia, as empresas de energia de um país, você controla aquele país. Ou seja, a Petrobras ela é, primeiro, uma ferramenta importantíssima, porque ela, como qualquer empresa de petróleo, qualquer uma empresa de petróleo, ela controla, ela domina o setor de energia. Ela e o setor de energia mais importante do capitalismo recente, que é o petróleo. A gente ainda não conseguiu superar o petróleo. Ele ainda é muito importante, a gente tem que superar. Mas ele ainda e essa empresa é uma empresa que tem 70 anos de controle de um setor estratégico no mundo todo. Primeira ferramenta
é uma ferramenta de controle da energia de um país. Segunda ferramenta importantíssima é a capacidade de investimento dessa empresa. Essa empresa, a Petrobras, o Rafa já falou, ela é uma das maiores, é a maior do Brasil, uma das maiores da América Latina e está no hall de grandes empresas do mundiais. Se a gente pegar vários estados brasileiros, o investimento da Petrobras naquele estado é maior do que todo o investimento do estado. Teseu está aqui, é do Ceará, e o Ceará é um estado bem forte de investimento, mas se não é maior, é muito próximo ao total de investimentos que a Petrobras faz no Ceará, que fazia, né? Que é possível fazer, do que o estado faz. A Petrobras ela é muito forte nos seus investimentos. O Rafa já falou aqui dos números, eu queria ressaltar para isso. Isso é importantíssimo, porque se essa empresa toma a decisão por ela de fazer investimento no Ceará, em Itaboraí, em Macaé, em Campos, em qualquer lugar, no Acre, ela muda aquela região por conta do volume de investimento. Então, ela é muito importante, ferramenta de investimento. Segundo, ela é muito importante como ferramenta tecnológica. A Petrobras, o pessoal brinca quando descobriu o pré-sal, Maria, que era tão difícil chegar no pré-sal e explorar o pré-sal como você chegar à Lua. Agora os indianos chegaram à Lua, né, do outro lado da Lua, e a Petrobras está nessa disputa. Ou seja, é uma empresa que tem uma capacidade tecnológica, e eu não estou falando isso à toa, ela ganha prêmios internacionais por isso, que tem uma capacidade de gerar conhecimento impressionante, maior do que alguns países. Sim. O volume de investimentos que a Petrobras fazia em ciência, tecnologia, nas universidades brasileiras, ultrapassava $1 bilhão por ano. Ou seja, é um volume imenso de investimento que esse setor, petróleo, e essa empresa faz nessa capacidade de criação de conhecimento. E aí, para pegar 2 pontos ainda como ferramenta importante dela, tem outros, mas vou pegar mais 2, que é a capacidade de gerar riqueza. A Petrobras tem uma capacidade de gerar riqueza diariamente que é impressionante. Os números, o resultado de chegar a 180 bilhões de lucro líquido, ou seja, descontados, né, os custos, as despesas e tal, significa que essa empresa tem uma capacidade imensa de gerar riqueza. E, além disso, ela controla uma riqueza acumulada, seja a riqueza, como eu falei, né, esse acúmulo de riqueza que ela acumulou. As reservas de petróleo, ela tem um volume de reserva muito grande, ela tem um corpo técnico de trabalhadores acumulados na sua história muito grande, e por aí vai. A Petrobras então, uma ferramenta nesse sentido, né? O caso das empresas afetadas, das plataformas afetadas, o estudo que o Takashi fez, mostra isso. Que escolha ela está fazendo com relação ao conteúdo local, que você falou, é verdade. Se ela não afetar uma plataforma, ela pode fazer essa plataforma, esse navio, por conta própria. Então, ela tem que fazer essa escolha. Ou ela freta, aluga, né? Ou ela faz própria. Agora, não importa, nesse sentido, se ela está fazendo própria. Na gestão passada fez isso. Ela fez uma plataforma própria fora do Brasil. Também não adianta nada. Ser uma plataforma da Petrobras feita fora do Brasil não adianta, nesse sentido, de pensar o conteúdo local. Mas, então, a Petrobras é essa ferramenta. Para fechar a minha fala, eu queria pensar o seguinte, mas se ela tem esse histórico e esse acúmulo de força, de poder e de riqueza, e se ela é uma ferramenta que ela é utilizada, Teseu está aqui, vai me ajudar nesse debate, ela está em disputa. Sim. O tempo todo, ela está em disputa. Quem está disputando o controle dessa ferramenta fundamental e desse poço de poder e de riqueza? Várias forças políticas. E aí eu estou falando aqui de quem? Acionistas privados. Não é à toa que houve uma pressão nos anos 90 para que essa empresa estatal, assim como as outras, toda a gestão neoliberal do governo Fernando Henrique, de vender ações dessa empresa, no caso da Petrobras, fora do Brasil. Houve uma pressão muito grande de investidores estrangeiros para que entrasse nessa empresa e passasse a controlar. Hoje, eles têm peso político dentro da Petrobras. Clovilmar, desculpa, deixa eu só te interromper.
para esclarecer para as pessoas, a Petrobras já chegou a ter o governo brasileiro 82%, né, das ações da empresa. Com o Fernando Henrique, isso despencou. Com o Lula, chegou, acho que a 64%, não foi isso? 64%, e agora, com esse bando de privatização, etc., e o controle acionário, ainda o governo tem, mas é bem pouquinho, né? Ainda manda. Assim, é preciso a gente entender que há uma solução para se pensar esse futuro, sabendo que a gente ainda tem, embora não seja como já foi, o controle acionário da empresa. A gente está falando o governo brasileiro, portanto, o povo brasileiro. É isso, né, Clovilmar? Oi, Felipe, bem-vindo. A gente está aqui com a pergunta: para onde vai a Petrobras? O Mahatma já fez e o Clovilmar está concluindo, daqui a pouco você entra na roda. Isso, vou passar para o Felipe. Bem-vindo. Então, o que eu estava falando é isso. Resumindo um pouco a minha fala, a Petrobras é o acúmulo histórico de riqueza e de poder, né? Minha fala passou por isso. Segundo, ela é uma ferramenta de riqueza e de poder. E como esse acúmulo e com essa ferramenta, ela está em disputa. Então, assim, pensar que a Petrobras, como ente, e acho que isso é importante aqui desse debate, por isso que é importante a gente estar dialogando com a sociedade, com as pessoas mais simples, os brasileiros mais simples possíveis, porque a Petrobras não é uma coisa fora do Brasil. Ela não é um ente superior que existe, que toma as decisões sozinhas. Ela é disputa. A Petrobras é disputa. Seja disputa desses acionistas privados que agora e que tentam aumentar o controle dessa empresa. A Petrobras tem, eu vou passando aqui por esses atores, a Petrobras tem empresas de petróleo estrangeiras que disputam a Petrobras. O Brasil abriu o mercado, o Brasil acabou com o monopólio de exploração de petróleo, vieram as empresas estrangeiras e a Petrobras continuou com 90%, agora menos, mas continuou com 90% da produção de petróleo. Por quê? Porque as empresas estrangeiras de petróleo, ou as empresas pequenas ou médias brasileiras de petróleo privadas, entraram como parceiras da Petrobras. E o que significa estar como parceira? Significa que ela está disputando a empresa. Quando a empresa portuguesa, a Petrogal, entra como parceira da Petrobras, uma das parceiras do pré-sal brasileiro, lá em 2000, no leilão, significa que essa empresa está disputando, naqueles investimentos que era preciso fazer no pré-sal, a Petrobras. Então, tem um segundo ator aí disputando a Petrobras. Terceiro ator os partidos políticos. Como eu falei, se ela é uma ferramenta que muda uma região, que muda uma cidade, que tem a capacidade de mudar um estado com seus investimentos, ela é uma disputa política, de partidos políticos. E isso não tem nada aqui de ilegal, assim, pelo amor de Deus. Não tem nada de ilegal os partidos políticos disputarem esse espaço. Eles também é importante que a Petrobras venha aqui para o meu município e faça o investimento. Então, tem um ator disputando também esse jogo. Tem mais atores. Vou fechar aqui com dois. Um que é a própria população, quando a população pressiona para que os preços dos combustíveis caem e por aí vai, a população está disputando, e eu acho que tinha que disputar mais. Por isso que eu falei que é importante entender a Petrobras como um ente que pertence a gente, e a gente disputar ela. Então, ela é uma disputa. E tem os trabalhadores, que também disputam a gestão. Assim, o Teseu está aqui, o Teseu não me deixa mentir. A força política dos trabalhadores dessa empresa, e aí, parênteses, para fechar mesmo, importante. A gente está falando de uma categoria, a categoria dos petroleiros, que é resultado dessa história política e dessa história de geração de riqueza e disputa pela riqueza dessa empresa. Os petroleiros são uma força política, né? Os sindicatos, as federações, são uma força política importante e eles fazem um debate de não só corporativo, do seu salário e por aí vai, mas de que papel essa empresa deveria cumprir para a sociedade, porque eles são resultado também desse acúmulo político dessa empresa. E eles também disputam, né? Fazem greve, pressionam, tensionam, fazem uma série de movimentos, e todas as greves dos petroleiros você vai perceber que não é uma greve só por salário, por PLR, por essas coisas. É uma greve também por um projeto de país, né?
Então, assim, eu queria fechar com isso, minha fala inicial. Eu não quero pensar que a Petrobras, não quero que as pessoas entendam que a Petrobras é uma coisa solta, sem nenhum controle ou controle de um governo. Não é isso. A Petrobras é um espaço, uma ferramenta fundamental para qualquer país, no caso brasileiro, nossa ferramenta, e ela está em disputa com esses atores e eles vão se movimentar. Para fechar, a decisão de afretar uma plataforma ou contratar, fabricar uma plataforma é resultado dessas disputas que envolvem dentro a gestão dessa grande ferramenta que é a Petrobras. É isso. A FUP lançou, né, Teseu, uma campanha agora em relação a isso. Você quer falar um pouquinho disso? Aí a gente passa para o Felipe, põe ele na roda. Posso falar, Pro. Boa noite aí, bem-vindo aí, Felipe, também, nosso fórum sindical. A gente tem um estado meio sumido, né, Pro? Mas estou sempre tentando participar aqui de tudo, né? A gente tem lançado a luta em si, né? A gente está passando por um processo agora de negociação do acordo coletivo, né? E a FUP, há muitos anos, ela nunca debate só a pauta corporativa, né? Dos direitos dos trabalhadores. A FUP, ela, ao longo dos últimos anos, ela debate os rumos da empresa, o futuro da política energética no país. O DIEESE, que sempre foi um parceiro de primeira hora da FUP, não só com a subseção da FUP, mas com a subseção aqui do Sindipetro-NF, né? O próprio INEP também, que foi criado a partir dessa discussão da greve de 2015, onde nós fizemos uma das maiores greves da história do sistema Petrobras. Naquele momento, a maior greve dos últimos 20 anos, desde 95, que não tinha uma greve tão grande como aquela de 2015, e a gente criou a pauta pelo Brasil. Nesse momento agora, a gente está com a pauta Petrobras para o Brasil. Então, toda essa disputa, né, de PPI, que a gente tem falado muito sobre isso, inclusive um dos estudos que a gente pediu para o DIEESE, que o Takashi também fez, eu acredito que Cloviomar tem ajudado, foi justamente fazer esse comparativo de como estariam o preço dos combustíveis com o PPI e sem o PPI, com essa nova política que está posta nesse momento na empresa, né? E, de fato, é extremamente tímida a queda de preços dos combustíveis, né? Então, a disputa que o Mahatma, o Cloviomar falaram, me antecederam aqui, ela é a disputa da luta de classe. A gente recebeu uma proposta de acordo coletivo, foi ridículo antes de ontem, dessa nova gestão da empresa. Então, toda essa você tem ideia, assim, uma das coisas mais absurdas que eu vi nos últimos anos, confesso, que era a questão de reduzir para 120 dias a licença maternidade, uma coisa assim inacreditável. É claro que é uma primeira contraproposta da empresa, tem todo um cenário montado ali, eu não sei de onde é que eles tiraram isso. Eu, infelizmente, não pude participar da reunião de negociação, porque eu estava em outro evento aqui representando o sindicato, na posse de um gerente geral, que era importante para a categoria aqui, e a base de Cabiúnas eu estar presente nesse evento para dar alguns recados para a gestão da empresa. Mas o tempo inteiro a empresa ela está em disputa, não é porque o Lula ganhou, e aí podia ser o meu grande amigo, meu diretor estrela, estando na presidência da Petrobras, podia ser o nosso querido companheiro Mercadante estando à frente da Petrobras. A Petrobras ela está em disputa constantemente. Quem manda na empresa não é o presidente, não é o conselho de administração, não é a corporação, não são os diretores, não é o governo federal. Quem manda na empresa é o conjunto da obra. Infelizmente, o conjunto da obra hoje ainda está montado para ser contra os trabalhadores, contra os direitos. E é esse avanço, são essas mudanças culturais que a gente está brigando para implementar. E esse acordo coletivo ele é fundamental para a formação da categoria. Temos emplacado várias discussões com a empresa sobre, enfim, inúmeros temas, né? Temos um tanto de questões represadas nos últimos anos. Claro, dentre elas, e que a gente tem dado prioridade, essa questão do debate do afretamento, saiu o estudo de ESE, que o Vilmar comentou aqui, você mesmo colocou aqueles dados agora mais cedo. Isso é um ponto assim central aqui para a FUP, porque a gente vê, e aí eu repito, né, por exemplo, o afretamento
ele foi bastante agressivo já com o diretor Estrela, que é um nacionalista nato, é um cara que defende a Petrobras, que a gente colocou do nosso lado nesse período todo, mas que também pega essas nuances internas da corporação, do que dá mais resultado mais rápido, do que é colocado. E aí o nosso papel, quanto trabalhador, é que está colocando o nosso descontentamento e está protestando da forma que for necessário, seja ela na greve, seja ela na mobilização, seja ela no Congresso Nacional. Queríamos nós ter eleito o Zé Maria Rangel como deputado federal para estar encampando essa guerra também no Congresso Nacional. Temos contado com outros deputados, com outros parlamentares, mas que não têm o mesmo conhecimento de causa que nós temos. Mas, enfim, eu falei isso tudo para mostrar um pouco dessa dinâmica, que ela não é fácil, ela não é simples, não é porque o Lula ganhou que a gente vai ter que ficar em berço esplêndido, muito pelo contrário. Nosso papel, quanto classe trabalhadora, é estar sempre organizado. Ontem teve um vídeo do presidente Lula, Fro, e Felipe, Mahatma e Cloviomar. A gente até colocou ele no nosso seminário de planejamento aqui da nova diretoria do Sindipetro NF, que tomou posse tem 2 meses. A gente fez o seminário de planejamento semana passada, retrasada, na verdade. E aí o companheiro Meikilo, que foi o primeiro coordenador aqui do Sindipetro NF, há 27 anos atrás, ele pediu para colocar um vídeo lá para todo mundo ver. E o vídeo falava o seguinte, o presidente Lula falando que quando ele chegasse naquela segunda-feira, que ele tinha feito aquele churrasco no dia anterior e tinha bebido uma cerveja e acordava meio desanimado no outro dia, sem saber se estava no rumo certo, o que ele tinha que fazer, ele tinha que ir para a base. Ele ia para a porta de fábrica e ali ele ganhava energia, ele sabia qual era a prioridade do trabalhador, ele saberia. E aí ontem, depois daquela proposta que a gente recebeu quarta-feira, a primeira coisa que eu fiz ontem de manhã cedo foi ir para a base aqui, Farol de São Tomé, onde ontem mais de 1.000 trabalhadores embarcaram e desembarcaram aqui, desses quase 500 sendo trabalhadores da Petrobras, e aí é onde a gente sente o trabalhador, o que ele está pensando, o que ele está dialogando, o que ele achou da proposta, o que ele espera, onde é que o calo está apertando. E aí, sem dúvida, essa questão do afretamento hoje é uma das questões mais graves que nós temos que enfrentar. Tivemos já conversas com o diretor Joels, com o diretor Travassos, sobre esse tema, né, aprofundando ali, tentando entender melhor qual é a lógica que a empresa usa para estar colocando uma plataforma fretada, porque o cálculo não é só ali do custo de produção que a gente pega, né, Fro? Você pegou ali o custo de produção como um retrato, né, daquele momento. O custo de produção para Campo Maduro é esse, o custo de produção para a plataforma própria é esse, o custo de produção. E não é simples assim a conta. Tem outros fatores que são levados em consideração que eu acho que daria um programa inteiro só sobre isso. Mas que, de qualquer forma, é inconcebível. A gente ficou extremamente indignado em pleno 8º mês de governo Lula, a gente no meio do nosso Confup lá em Cajamar, a gente recebe lá e vê aquele edital saindo com mais uma plataforma fretada. A gente ficou extremamente indignado com aquele edital que sai, e onde saem mais uma vez 2 plataformas próprias para entrar uma plataforma fretada aqui na Bacia de Campos. Enfim, também tem uma grande contribuição do desmonte que foi feito nos últimos anos em relação a isso, porque esses projetos, quando são afretados, eles contam com a engenharia da empresa que ganhou o edital para terminar o projeto mais a fundo ali de como seria a plataforma, como é que seria toda essa construção. Porém, aqui na Petrobras, os nossos técnicos, eles têm condição de fazer esse projeto. E como todo desmonte, a redução de efetivo, a redução do número de pessoas, ela também contribui para que essa decisão seja tomada por um afretamento, porque o tempo hoje de montagem de um projeto como esse é em torno de 11 meses. E aí, naturalmente, se você tem um corpo técnico bem estruturado e amplo, você vai conseguir fazer 3, 4, 5 projetos de uma vez. Com o corpo técnico que nós temos hoje, só se consegue fazer 2 projetos de uma vez. Então, acho que é um pouco isso. Assim, a gente está estudando mais a fundo esse tema, assim como outros órgãos de Estado e de governo, ao longo dos últimos 7 anos, a Petrobras,
principalmente pós-Lava Jato, ela foi montada para beneficiar o capital, isso nós não temos dúvida disso. Todos os normativos internos, todos os procedimentos internos da empresa, eles visam como premissa inicial dar lucro e retorno para os acionistas. E isso é inadmissível. Em todo o TCU, Fro, o Jean Paul Prats, ele deu uma entrevista antes de sair esse edital de Barracuda Caratinga. Ele deu uma entrevista falando: não, nós vamos colocar 10% de conteúdo nacional já nessas plataformas, num novo projeto que vem de Barracuda e Caratinga. E assim, 10% hoje não, é ridículo, mas é revolucionário para o que nós tínhamos do governo anterior, entendeu? A gente gosta mesmo de 70%, como foi a plataforma que você sabe bem a história, que eu sou lotado até hoje, que eu parti o primeiro óleo, que é a P56. Ela tinha quase 80% de conteúdo nacional. É isso que a gente quer. Porém, a indústria nacional, a indústria naval está desmontada, a gente vai ter que ter todo um processo. Eu tenho discutido isso em Brasília, lá, junto com o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério da Indústria e do Comércio lá, tivemos reunião com o ministro Alckmin, com os secretários executivos, temos tido reunião sobre a questão do gás, tivemos reunião no Ministério de Minas e Energia também para reafirmar isso, tivemos reunião com a Casa Civil, até dentro do PAC, a gente tem conversado sobre esse tema. Então, assim, são muitos fóruns que têm conversado sobre o tema, porque realmente não é simples você retomar a indústria naval. Mas tanto o governo como a Petrobras, eles têm um papel fundamental e tem como colocar, e a própria ANP, né? Gatilhos para garantir que essa indústria naval seja retomada com muita força. Então, a gente está tentando entender todas essas nuances que são colocadas em relação a esse tema, para a gente conseguir dar um passo bem maior do que 10%. Mas mesmo com essa simples declaração de 10% do Jean Paul Prats, a Petrobras ela foi notificada pelo TCU, porque Barracuda e Caratinga eles são da rodada 0 da licitação. Como é que funcionou? Quando o Fernando Henrique Cardoso quebrou o monopólio estatal do petróleo, foi criada a ANP e foi feita a rodada 0. A rodada 0, ela não impõe nem 1% de conteúdo local, é 0% de conteúdo local. O que o TCU questionou a Petrobras? Ô, Petrobras, Jean Paul Prats deu uma entrevista dizendo que é 10%, isso aí precisa ser 0%, vocês não podem fazer isso. Vocês vão prejudicar os acionistas, vão prejudicar o Brasil. Por isso que eu falo que as estruturas de poder hoje estão montadas para beneficiar o capital. Porque é um absurdo o TCU ligar para a Petrobras e fazer uma cobrança desse tipo numa mera entrevista que foi feita do Jean Paul Prats. Tanto é que, infelizmente, além de ter sido afretado, o edital colocou apenas 10%, não como obrigação, mas como sugestão. Sim, eu vi. Então, assim, é absurdo em cima de absurdo, e é por isso que eu falo que o Estado está montado para beneficiar o capital, e a Petrobras hoje, com a sua normativa interna, ela está completamente travada, e eu acho que a grande missão dessa nova gestão, e que nós vamos estar cobrando veementemente, é desmontar essa estrutura montada exclusivamente para encher a burra de dinheiro dos acionistas, sejam eles nacionais ou internacionais. Então, falei de vários assuntos, peço desculpa que pode ter ficado confuso, mas espero ter sido didático aí sobre a explanação. Não, deu. A pergunta central aqui, Felipe, é para onde vai a Petrobras. Então, eu vou ampliar para você para onde ela deve ir, né? Porque a gente aqui já passamos, tanto pelo Cloviomar como o Mahatma, que fez uma síntese muito boa aqui para a gente, e agora o Teseu. Eu vi vários dos seus textos, aliás, aquele de transição justa energética, eu acho que tem que ser espalhado por aí. Assim, a gente fez um programa aqui só sobre isso, com mineração e petróleo, né? E aí a primeira coisa que a gente baniu daqui foi dizer que existia energia limpa, porque é uma conversa para boi dormir, né? E eu acho que esse texto seu faz uma síntese muito boa para as pessoas começarem a fazer esse debate, como ele deve ser feito, né? Problematizando a questão da grande desigualdade social que a gente vive. E aí eu vi que você está criticando, metendo a lenha na gestão do Prats e dando dados, né? Trazendo a questão que a gente virou
ao invés de aproveitar tudo que a gente está conseguindo extrair de pré-sal e transformar isso em derivado, a gente está vendendo óleo cru, né, como uma grande colônia, dando lucro aí para a Rússia continuar com seu expansionismo ali, não deixar a OTAN chegar. Enfim, você fala muito também da concentração de dividendos, né? Mostra que ainda está enorme, gigante. Na análise do Mahatma, a gente também viu isso. Então, a minha pergunta para você vai partir das refinarias, porque a gente ainda tem uma refinaria, o dado que o Mahatma trouxe para a gente, que 264 ativos foram vendidos da Petrobras nesse período todo. Tem coisas absurdas, que é vender, para mim, a marca BR é uma das coisas mais absurdas que possa ter existido, né, nesse processo de privatização e de privataria, porque quem comprou a BR deu calote na Americana, minha gente. É uma loucura. O que esse povo é pesado, barra pesado. Então, eu queria conversar um pouquinho a partir do refino, que eu acho que ele é bastante importante. A gente privatizou 3 grandes refinarias, privatizamos a nossa primeira refinaria. É um tapa na nossa cara, né? Quando a gente vê o que foi feito com a Landulfo Alves. E como é que a gente reverte isso? Por quê? Eu estou pensando aqui em várias questões. Qual o caminho disso? Porque eu acho que aqui todo mundo quer que essas refinarias voltem para a gente. Recompra. Eu vi, por exemplo, o caso da Lubinor, gente. Para mim, aquele é um escândalo. É um escândalo que querem fazer com a Lubinor. E a gente viu que não foi parado o processo. Né? Como é que a gente interrompe isso e muda, né, essa quadra histórica? Então, quero ouvir um pouco o Felipe, que vem escrevendo incansavelmente sobre isso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo o público que também está nos ouvindo. Boa noite, Maria Flor, os nossos aqui, companheiros que estão no debate. Peço desculpas que eu só pude chegar depois mais tarde um pouquinho do que vocês, vi uma parte do que vocês falaram aqui no bastidor, depois entrei, mas assim, então não vou assim fazer muito diagnóstico, né? Vamos direto para as propostas, né? O que eu tenho escrito, quer dizer, não é nada diferente do que eu vinha escrevendo, especialmente muito a partir de 2015, quando eu assumi a presidência da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Então, na verdade, o conteúdo do que eu tenho escrito pode até, claro, com o tempo você evolui, você traz mais dados, você aperfeiçoa o trabalho de investigação, diagnóstico, de propostas. Claro que existe uma evolução natural, mas não existe uma mudança de postura política, de avaliação técnica da situação. A postura é exatamente a mesma. Então, com relação à administração do Jean Paul Prat, também não tem nada de pessoal contra ele, apesar de que antes dele ser nomeado, eu fiz um artigo revelando o histórico do Jean Paul Prat na indústria do petróleo, porque para a maioria das pessoas, inclusive entre os petroleiros, conhecia o Jean Paul Prat como senador do PT, né, mas não conhecia o histórico dele de quase 30 anos como empresário privado ligado à consultoria, prestando consultoria e incentivando a participação das multinacionais estrangeiras no mercado brasileiro, né, defendendo a quebra do monopólio, defendendo o regime de concessão, que a gente sabe que é altamente lesivo aos interesses nacionais, né, defendendo a diminuição da participação relativa da Petrobras em todas as esferas do setor, né? Então, antes dele tomar posse, eu fiz esse artigo que é Jean Paul Prat revelado, que, na verdade, ele foi feito, inclusive, com um levantamento bibliotecário, né? Um levantamento a partir da Biblioteca Nacional, a partir dos arquivos digitais da Biblioteca Nacional. Então, está todo referenciado em cima de artigos que ele escreveu, em cima de entrevistas que ele deu, né? Mas, de qualquer forma, ali mesmo nesse artigo eu digo, se ele for nomeado, porque eu fiz esse artigo antes da nomeação, se ele for nomeado, nós vamos passar a analisar não apenas o histórico até aqui, mas o que ele vai fazer a partir da nomeação como presidente da Petrobras. Não só o que vai fazer, como o que não vai fazer. Porque quando você não faz alguma coisa, você também está sendo ativo em não fazer, né? Então, essa é a nossa principal crítica. O quanto ele tem sido ativo, a direção da Petrobras como um todo, né? O quanto ela tem sido ativa em não fazer, em não tomar as medidas que são necessárias. Então, vamos começar pelo lado positivo. Qual foi o lado positivo? Foi a interrupção
do desmonte da Petrobras, da privatização da Petrobras, que era uma estratégia antinacional que veio de fora, não foi nenhuma criação original de brasileiro, isso veio um projeto que veio de fora do país para cá, cujo objetivo final era a privatização da Petrobras o mais rápido possível. Então, para isso, você privatizava os ativos parte a parte, com o Supremo com tudo, inclusive com o Supremo participando, né, e dizendo que era legal, algo que é absurdo, né, que é a criação de subsidiárias com a intenção única e exclusiva de vender ativos. Inclusive a forma como esses ativos foram privatizados. Por exemplo, a transportadora ANTS, Nova Transportadora do Sudeste, ela foi vendida por um preço equivalente a 20 meses de pagamento de aluguel da Petrobras para a concessionária, para Brookfield, que comprou essa malha de gasodutos. A TAG não foi tão absurdo assim, mas também foi tão absurdo quanto, né? A BET Distribuidora vendeu ativos, as ações na Bolsa, transferiu o controle e não cobrou pela transferência do controle, vendeu como se fosse uma mera venda no balcão da B3, né? E além da transferência do nome Petrobras e da marca BR, também é algo absurdo e inaceitável, né? A venda das 3 refinarias, né, cuja principal e maior é a refinaria da Bahia, mas também a de Manaus e a do Rio Grande do Norte. Então, tudo isso vinha sendo feito e foi interrompido. Agora, isso foi o lado positivo. Qual é o lado negativo? Que a gente vem observando nesses 8 meses, né? O lado negativo é que não tem sido tomada nenhuma medida para reverter essas privatizações, para apurar as responsabilidades dentro da Petrobras. Porque houve pessoas dentro da Petrobras que se responsabilizaram pela venda da ANTS nessas condições. Essas pessoas precisam ser investigadas, auditadas, todo esse processo, e essas pessoas precisam responder dentro da Petrobras e, eventualmente, fora da Petrobras, no âmbito também penal, no âmbito jurídico, no âmbito criminal e todos os âmbitos aí possíveis do direito, né? Então, a Petrobras precisa defender o seu patrimônio e fazer uma auditoria de como esse patrimônio foi alienado, apurar os responsáveis e, eventualmente, fazer, inclusive, acusações no âmbito criminal fora da Petrobras. Primeiro passo, auditoria. Segundo passo é partir para uma negociação direta com os compradores, colocando a realidade. Olha, vocês praticamente foram receptadores de uma mercadoria roubada, de um ativo roubado. Existem diversos meios pelos quais o Brasil está respaldado, em termos jurídicos, tanto na justiça brasileira quanto na justiça internacional, como demonstra o professor Gilberto Bercovitch e um colega seu da Universidade de São Paulo, num livro sobre a necessidade da reestatização dos ativos que têm sido privatizados no Brasil. Então, não existe nenhuma dificuldade no âmbito jurídico para que isso seja feito. O que tem que ser colocado é uma negociação, depois da auditoria, uma negociação direta com esses compradores, com esses receptadores, né? Vamos fazer também uma auditoria nas condições em que isso aconteceu e, se for o caso, né, pagar uma indenização, uma compensação pelo dispêndio que eles tiveram nesse período, desde que eles compraram, o período que eles passaram operando esses ativos, todos os resultados que eles auferiram com isso, e, eventualmente, se a conta for necessária, a Petrobras indeniza e recupera esses ativos. Isso é muito fácil de ser feito. A direção da Petrobras pode fazer isso com o pé nas costas, é uma decisão administrativa, e com o apoio do governo federal isso se torna ainda mais fácil, porque a Petrobras, eventualmente, como uma empresa estatal, com o apoio do governo, o governo tem diversos mecanismos para sensibilizar esses agentes privados que compraram os ativos da Petrobras nessas condições. Se não o faz, é porque não tem interesse político, não tem vontade política, não quer desafiar esses interesses privados do capital internacional e os interesses antinacionais no Brasil. Então, o primeiro ponto é esse. A necessidade de reestatização dos ativos que não está sendo feita. Se não faz a reestatização dos ativos, está sendo cúmplice da privatização. Quem enterra, vamos fazer uma figura de retórica, uma metáfora, a pessoa que tem o trabalho digno de enterrar, mas aqui só fazendo uma comparação, né? Uma pessoa que enterra, que coloca, que mata, que enterra, que coloca no buraco, tem um papel de estar se livrando ali daquela pessoa, daquele corpo, daquele ser, né? Quem joga a pá de cal também participa do processo, né, de enterro do patrimônio público. Então, se a direção do Brasil atual, se o governo Lula, se a direção da Petrobras não reestatizar esses ativos agora, ela está jogando a pá de cal, está dificultando para o futuro que isso seja feito, porque isso tem que ser feito da forma mais rápida possível para que as consequências dessa privatização não se estabeleçam, né, não se tornem um fato concreto muito mais difícil de rever.
Então, isso tem que ser feito rápido, né? Como poderia ter sido feito com a Vale do Rio Doce, né? Como poderia ter sido feito com o sistema Telebrás, por exemplo, né? E agora tem que ser feito com esses ativos da Petrobras. Então, é uma decisão política e urgente. Então, se não faz isso, está jogando a pá de cal no patrimônio público e é corresponsável pela alienação e pelo entreguismo, né? Então, é um segundo ponto. O terceiro ponto que a gente tem criticado são os investimentos, né? Os investimentos projetados para os próximos 5 anos são exatamente os mesmos do plano anterior do governo Bolsonaro. Um projeto de investir 75 a 78 bilhões de dólares em 5 anos, o que dá entre 15 e 16 bilhões de dólares por ano. Isso é muito pouco perto do histórico realizado pela Petrobras. E não necessariamente será realizado, porque o que tem sido realizado nesses primeiros meses do governo Lula está ainda abaixo, né, desse patamar que se projeta para o futuro. Então, esse patamar que se projeta, ele é incerto. Se ele acontecer, ele ainda é baixo, um investimento muito baixo anual. Para vocês terem uma ideia, o investimento anual da Petrobras de 1965 até hoje é da ordem de 22, 23 bilhões de dólares em termos atualizados. Esse investimento que está projetado é entre 15 e 16, ou seja, muito menor do que o histórico de 65 para cá, né? O investimento que a Petrobras fez de 2009 a 2014 foi de 53 bilhões de dólares por ano em termos atualizados, né? Então, para vocês terem uma ordem de grandeza, quanto o investimento que está projetado pela direção atual da Petrobras é relativamente baixo. Um outro ponto, investimento muito baixo e distribuição de dividendos trimestrais altíssimas e insustentáveis, né? Então, quando você reduz investimento para pagar alto dividendo, isso você está comprometendo o futuro da companhia, por isso que é insustentável. Se você compara o histórico da Petrobras de investimento e de distribuição de dividendos, você percebe que o que está sendo distribuído desde o governo anterior e passando por esse agora, esse início, né, nesses 2 trimestres, ele é insustentavelmente alto, comparando com o que a Petrobras fez. E se você compara com as principais companhias de petróleo, petrolíferas, com ações negociadas em bolsa, que tem os dados todos públicos e transparentes, você também percebe que a Petrobras está cometendo uma prática assim, administrativa incomparável, inominável, de distribuição de dividendos muito altos em relação aos investimentos que têm sido feitos. Então, qual a consequência disso? A consequência disso é que você compromete produção de petróleo futura, você compromete encontrar petróleo na medida que ele está sendo explorado, você compromete a agregação de valor ao petróleo com as atividades de refino, petroquímica, etc. Você compromete a participação da Petrobras nas outras atividades relacionadas à produção de energia, seja energia elétrica, seja energia potencialmente renovável, etc. Então, esses investimentos baixos, eles vão comprometer o futuro da Petrobras, né? A não recompra, não recuperação da BR Distribuidora, né, também é um absurdo completo, né? Isso tem que ser tudo apurado e revisto, etc., né? E são os principais pontos que a gente tem visto. Quais são as consequências dessas políticas, né? Esse artigo aí que eu falei do ciclo do tipo colonial é o que a gente vem observando e que, pelo visto, não está... Pelo visto, não. Pelos dados concretos dos últimos 6 meses, eu só analiso o dado público e trimestral, porque se não fechou o trimestre, não tem a documentação oficial, não tem os relatórios, não tem os documentos, não tem os dados oficiais, né? A minha análise não parte de declaração de diretor, declaração de presidente, né? Porque isso daí pode ser um momento pontual, um fato isolado, uma propaganda, um marketing. Eu analiso os relatórios da empresa trimestrais e outros dados de outras fontes, né? E, via de regra, também são trimestrais. Então, para os 2 primeiros trimestres desse ano, o que a gente vem observando é que a exportação de petróleo crudo do Brasil bateu recorde, mais de 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, o que representa 45% da produção nacional, sendo que mais de 60% por multinacional estrangeira, né? Enquanto o Brasil exporta 600 mil barris por dia de derivados, né? E a participação dessa importação de derivados cada vez maior da Rússia, mas ainda muito relevante dos Estados Unidos. Antes era praticamente hegemônico dos Estados Unidos, tinha 80%. Agora os Estados Unidos está competindo com a Rússia e a Rússia, nesse primeiro semestre de 2023, superou os Estados Unidos por pouco, mas superou com relação à importação que o Brasil vem fazendo de diesel. Para o primeiro semestre desse ano, o fator de utilização da Petrobras ainda foi relativamente baixo, 87%. Né, para carga fresca, então 13% ainda ociosos. Se esse fator de utilização aumentar, chegar próximo ao que já foi, por exemplo, em 2014, a gente tem tudo para ter uma necessidade de importação cada vez menor, residual, né? E a importação pode ser feita pela Petrobras.
Tá. Felipe, eu estou ouvindo você falar, falando, meu Deus, como seria maravilhoso se a gente pudesse, talvez com uma auditoria, conseguir reverter processos que de fato foram... Eu vejo as denúncias, por exemplo, que o Intercept do Demore fez, da Xisto, por exemplo, a gente fez um programa sobre isso, e a gente ainda não conseguiu reverter aquilo. Quando o Mahatma falou um pouco do contexto dos interesses do petróleo em nível estratégico global, a gente levou um golpe por causa da nossa riqueza, né? A gente levou um golpe porque a gente descobriu o pré-sal. A gente viu uma articulação do judiciário, do Congresso brasileiro, do FBI, né? De petroleiras internacionais, e a soberania popular foi jogada na nota do lixo por causa dessa riqueza, por causa deste olho. Daí, eu te ouvindo, eu concordo 100% contigo, mas eu queria saber a viabilidade real disso, em termos da gente analisar esse contexto que a gente vive no Brasil. Hoje a gente julgou o primeiro destruidor, enfim, o primeiro criminoso, agora ele não é mais réu, ele já é criminoso, foi condenado, que invadiu, né, a sede dos três poderes, e a gente viu aí uma sequência que, se tivesse dado certo, a gente teria um atentado terrorista, aliás, com um caminhão de querosene. O que eu quero dizer é, nós temos como garantir, se o Lula chegar lá, ó, vai aí, faz auditoria, entendeu? Faz auditoria, eu quero tudo isso de volta. Existe neste mundo que a gente vive, com este Congresso que a gente tem, com este judiciário que a gente tem, essa possibilidade, porque assim, eu acho que é um pouco da gente debater nas condições reais e concretas, né? É possível fazer? Eu acho que tem que fazer. O que a gente está vendo, por exemplo, na Xisto, ou o que está se fazendo na Lubnor, né? Você tem, por exemplo, ali, você tem um envolvimento real e concreto de deputados estaduais que estão tentando barrar e que estão entrando com ações na justiça. Não é só a luta dos trabalhadores. E mesmo assim, o processo tem curso. Então, eu queria... Na verdade, eu estou jogando para geral, tá, gente? Não é só para o Felipe, não. Da gente pensar um pouco... Se é real, eu concordo. Felipe, eu leio seus textos e falo, olha, eu estou indignada da gente estar virando essa colônia, cacete. Eu quero... Pô, a gente tem o pré-sal, caramba. Mas aí, concretamente, como é que a gente não viabiliza, torna isso real? É essa a minha grande questão. Você acha que a gente tem condições políticas de fazer isso, Felipe? De todo dia... Teve uma tragédia no Rio Grande do Sul, e aí, no WhatsApp da vida, dizia que o Lula mandou abrir a represa para afogar a galera. É esta a realidade concreta que a gente está vivendo. A gente está lidando com gente que não está brincando. Um monte de gente acredita, Fro, pior é isso, né? Não, é uma loucura. E aí as pessoas vão para a rede falar nisso, e você tem um Alexandre Garcia, que usa a TV para fazer isso. Então, assim, a minha pergunta é essa, minha gente, estou jogando para geral. O Felipe tem todo o direito de replicar, porque eu provoquei ele, mas eu queria ouvir também o Mahatma e o Clovelmar. Pô, Maria Flor, é o seguinte, a condição política ela tem que ser criada, né? A condição política ela não vem pela natureza, né? Não é igual a choveu, fez sol, ventou. Não é uma condição que vem pela natureza. Você olha a previsão do tempo e veja, olha, não temos condições políticas. A natureza não está nos oferecendo condições políticas. Não é assim, não é a natureza que cria a condição política. Quem cria a condição política são os homens, tá? E quando um governo é eleito, especialmente no início, ainda tem capital político, o governo federal ele tem que definir prioridades. Tem que definir prioridades e tem que executar da forma mais rápida possível aquelas suas prioridades, porque com o tempo é natural que haja desgaste, que haja disputa, e o seu capital político pode ficar comprometido, ele pode ter menos assim, margem de manobra para fazer o que é importante. Então,
A condição política é criada pelas pessoas, especialmente pelos líderes. A liderança política é quem catalisa e quem concentra a força da maioria. Uma maioria dispersa, desorganizada, sem liderança, tem uma energia, mas é uma energia de baixa capacidade de realizar trabalho, fazendo assim um paralelo. É uma energia dispersa, é uma energia que não consegue transformar nada. Você pode ter a maioria da população, você defendendo a maioria da população, 99,9% dos brasileiros, você defende o interesse deles, mas se eles estão desmobilizados, dispersos, não tem uma liderança política capaz de catalisar, capaz de concentrar todo esse interesse, toda essa força e colocar isso num ponto como se fosse uma espada, como se fosse um tiro, como se fosse algo que pudesse dilacerar o seu inimigo de classe a partir da força do interesse da grande maioria dos brasileiros. Se você não tem isso, você não consegue fazer transformação nenhuma. Você vai ficar simplesmente fazendo mudança cosmética, tá certo? E isso só leva cada vez mais um desapontamento com a política, um afastamento das pessoas em relação à política, uma percepção que não faz diferença ir votar, não faz diferença nada. Você fica descrente, você acha que a democracia é algo, o que, aliás, muitas vezes que é realmente, né? É algo que se dá em disputas palacianas, né? É um acordo que se dá entre as classes dominantes, né? Entre frações dos trabalhadores que têm privilégios e os grandes capitalistas, né, da burguesia nacional estrangeira, né, sacando os recursos naturais na velocidade que bem entendem, levando tudo, deixando migalhas e deixando o país numa condição miserável, um país riquíssimo como o Brasil. Então, tudo isso é inaceitável. Então, o que a gente precisa é de um político que seja capaz de criar as condições políticas, capaz de concentrar toda essa energia, que é a energia do interesse da maioria, colocar as suas prioridades e explicar para o povo, explicar para as pessoas, olha, isso daqui é muito importante, por isso, por aquilo outro. Vou enfrentar dificuldades, mas preciso de apoio dos petroleiros, preciso de apoio de todos os trabalhadores organizados, desorganizados. Estou defendendo o interesse nacional, o interesse seu, o interesse da sua família, o interesse dos seus vizinhos, o interesse dos seus filhos, o interesse das futuras gerações. Daqui a pouco não vai ter mais Brasil, então estão levando tudo. Então, e evitar ficar se submetendo a divisões por questões superficiais. A gente tem que colocar o interesse nacional, o interesse da maioria acima de tudo. E, com isso, conseguir ter as pautas que sejam pautas agregadoras, pautas unificadoras. Que, sem dúvida, essas pautas que eu estou defendendo aqui são pautas que interessam a 99,9% dos brasileiros. Quem efetivamente deve se opor a elas são 0,1% dos brasileiros e os estrangeiros que estão levando esse recurso daqui. E a gente tem condição de enfrentar, mas tem que ter uma liderança capaz de criar condição política de enfrentar e catalisar e concentrar o interesse popular. Marrata e Clovelmar. Gente, a gente está quase chegando no final do nosso programa e eu não fiz um debate que eu queria fazer, mas já vou convidar vocês para o próximo, para a gente discutir a transição energética com um programa que o Lula... Porque, assim, a minha grande questão é o que é estratégico? O que é estratégico? O Lula está priorizando isso como estratégia? Então, assim, eu vou deixar no ar, porque a gente não vai conseguir discutir isso. E aí eu passo para a gente fazer um novo programa sobre isso, que eu acho que é importante. Mahatma, que ficou quietinho desde quando terminou a primeira fala, depois Clovelmar. Bom, Flor, eu achei... bom, mais uma vez agradecer o convite. É um prazer estar aqui dividindo a mesa virtual, a sala virtual, a tela, com o Teseu, com o Felipe, Clovelmar, com você, Flor. Eu acho que o Felipe, o Clovelmar, o Teseu trouxeram questões que mobilizam e são de natureza quase que exclusivamente política. A gente entende que existem instituições, instrumentos que regulam e mobilizam os atores de maneiras diferentes. Eu acho que o judiciário é uma forma de fazer a disputa, a governança interna da Petrobras é uma forma de fazer a disputa, a ação e mobilização sindical é outra forma de fazer a disputa, e a disputa no âmbito do governo federal também. Então, acho que são várias camadas dessa disputa interna à empresa, interna ao movimento sindical, interna ao governo, interna ao Congresso Nacional e fora do país, que dão uma complexidade muito grande
e que revelam, eu acho, e evidenciam, como o Cloviomar chamou a atenção, o caráter estratégico do setor energético para a gente pensar o futuro e o desenvolvimento nacional, seja do ponto de vista industrial, de inovação tecnológica, sobretudo, da soberania, que eu acho que é o ponto que o Felipe está querendo chamar a atenção, de criar Sim. condições para a gente fazer uma disputa sobre o controle do poder efetivo. E a Petrobras tem um papel central nisso, né? Então, à toa que é um dos principais objetos de desejo do capital, o controle da Petrobras, e está no centro de uma disputa que marcou, a gente viu, né? Fomos partícipes desse momento histórico e político que resultou num golpe de Estado e outras tentativas seguidas, né? Frustradas, mas tentativas que a gente tem que considerar e avaliar. Então, para mim, eu acho que isso reforça que a Petrobras é um objeto em disputa. Desde que foi criada, como chamou a atenção o Cloviomar, mas que hoje, mesmo com um governo de frente ampla, que tem um caráter muito mais democrático que o anterior, mas ainda vai exigir da classe de trabalhadores da FUP, dos pesquisadores, dos ativistas, dos militantes, dos acadêmicos, que se esforcem na construção de condições para a gente fazer essa disputa, seja para a reestatização de novos dos ativos que foram vendidos a preços mínimos nos últimos anos, seja pela cobrança efetiva de quem hoje ocupa a gestão da empresa para a revisão do seu plano estratégico, do seu plano de investimento, da sua política comercial, da sua política de remuneração. Eu acho que isso tudo são processos, nada se constrói de uma hora para outra. Eu acho que nada. Eu até, ouvindo o Felipe, fiquei pensando assim, quais serão essas lideranças que vão ter essa capacidade de mobilizar essas forças, porque a disputa é muito árdua. E eu acho que a gente, desde outubro de 2018, tem uma renovação, né, dos ares, tem uma oxigenada no ímpeto de luta e militância de vários grupos organizados no Brasil, que acreditam que a gente vive uma conjuntura de novas oportunidades. Eu acho que a gente vive uma conjuntura de disputas acirradas e que estão cada vez mais evidentes para grande parte da população brasileira. Eu acho que agora as pessoas estão enxergando de maneira mais clara o papel do judiciário na disputa política democrática, o papel do Congresso Nacional, o papel das lideranças partidárias e políticas, das lideranças dos movimentos sociais, dos próprios atores desorganizados que vão às ruas também e disputam isso, da imprensa. Eu acho que a gente revelou, eu acho que esse processo de disputa política no Brasil nos últimos anos ajudou a jogar luz em vários pontos que estavam obscuros. E eu acho que isso ajuda a gente a entender, mapear essa disputa, e transformar isso em luta, em força política capaz de reverter esse processo. Eu sei que eu estou parecendo muito pessimista aqui na fala, mas eu acho que é uma tarefa muito difícil. Então, eu acho que pensar o futuro, o presente e o futuro da Petrobras é transformar a conjuntura e as condições políticas de disputa pelo poder numa oportunidade efetiva, não só no ponto do discurso. Eu acho que é isso que a FUP tem feito, é isso que o INEP, o DIEESE, a IPET têm ajudado na construção de subsídios para a gente fazer essa disputa com qualidade e com embasamento técnico, político e jurídico sempre que preciso. Então, é isso, gente. Obrigado aí pelo espaço. E eu agradeço imensamente o trabalho que vocês estão fazendo, porque tem hora que parece que a gente chora sozinho, vendo a desgraceira toda. Aí você fala, não, olha, está aqui. Cloviomar, venha para a roda. Não, eu também estou gostando muito do debate. Acho que a conversa, acho que esse o tom da conversa é muito bom. Eu ia terminar falando isso, vou falar isso no início. De novo, queria agradecer a oportunidade de estar nessa conversa e acho que um papel importante que tem esse tipo de conversa, né? Discutir a Petrobras. Que acho que é isso, é trazer a Petrobras, tirar ela dessa coisa que existe em algum lugar no mundo que não é possível se encostar,
para mais próxima do povo, mais próxima da gente, né? É uma empresa que pertence ao povo, tem essa história de construção, e é importante que as pessoas conheçam. Não precisa conhecer tudo de petróleo, não precisa conhecer tudo de refino, não precisa, mas entender estrategicamente o papel de uma empresa estatal, não só a Petrobras, mas outras empresas. Acho que isso ajuda também a entender. Eu estava aqui pensando com a fala do Felipe, e aí você trouxe para esse debate três. Felipe tem esse papel, claro, né, pela EPET, assim como o Teseu, representar uma categoria, mas a Felipe também usa muito essa estratégia que a gente usa, o Diese usa, e que o INEP usa com uma Hartmann, é essa coisa de olhar os dados. Uhum. E o Felipe me falando, e aí vem na minha cabeça, assim, uma coisa que a gente sempre fala na FUP, e eu quero falar disso lá com vocês aqui, porque esse é o que eu faço, acompanhar a FUP, a pauta da FUP. A gente olha um filme a partir das fotos desse filme. O que a gente faz, quando a gente olha os resultados a cada 3 meses de uma empresa, ou de está acontecendo naquele setor, é para olhar, é para tentar entender o filme. O filme que é uma história e que tem início, né? E a gente não sabe para onde vai. Mas a gente tenta olhar a partir dessas fotos. A cada 3 meses, a gente tem uma foto da Petrobras, daquele momento, nem tudo, porque nem tudo é público, e a gente olha para aquilo ali e tenta, bem, vamos lá, né? Politicamente, FUP, no meu caso, como é que a gente usa isso aqui, né? Esses são esses dados que a gente tem, consegue juntar. Bem, vamos lá. A situação dessa foto agora está assim, está assado, e esse é o caminho. Eu não vou, então, a partir das fotos, que a gente pode olhar o filme, que eu acho que eu nem me atrevo a fazer o debate político aqui, assim, de formação política do Brasil, mas eu queria trazer aqui 2 elementos para a gente pensar, a partir da fala que o Felipe falou. E aí, muito próximo daquilo que eu vivo na FUP, que eu acho que é isso também, acho que me deixa mais à vontade aqui. Primeiro é a análise política que a FUP fez e vem fazendo desse momento que a gente está vivendo, ou seja, desses 9 meses de um novo governo. E eu acho que ali tem algumas pistas bem interessantes para a gente pensar. A primeira pista interessante para pensar isso é o seguinte: bem, esse governo que está aqui, que a gente está agora conversando abertamente, poderia não estar, é resultado de uma eleição que foi muito complicada e que mostra que o Brasil é um país, parece polarizado. O Brasil não é unânime. Não é unânime. Nunca foi e agora se mostrou nada unânime. E a FUP entendeu isso, dizendo o seguinte: essa conjuntura política colocou um governo que ganhou por muito pouco. Essa acho que foi a margem de ganho de votos menor da história das disputas políticas. Então, se não foi, é uma das. Então, assim, mostra essa dificuldade. Segundo, a gente está vendo, o bolsonarismo não morreu. Terceiro, a formação desse Congresso, que a gente tem que lidar com ele, né, as escolhas políticas que esse Congresso, que o Judiciário, né, que a polícia vem adotando a partir dessas disputas políticas. Ou seja, a primeira lição que a FUP me deu, convivendo com eles, é o seguinte: bem, calma, vamos olhar para essa conjuntura a partir do que a gente tem, e o que a gente tem é um país em disputa, uma disputa pesada, muito pesada. Talvez a mais difícil que a gente já viveu até agora. Então, tomar decisão nesse governo, eu não estou no governo, não tenho a menor ideia do que está rolando nesse governo, mas olhando para algumas fotos desse governo, eu tenho a sensação que a FUP acertou nessa análise, nesse momento, dizer o seguinte: o cenário não é um cenário fácil, é pós-tempestade. Eu falei isso nos congressos regionais dos petroleiros. Vocês têm ideia do que significa? Eu falava com eles. Vocês têm ideia de, comparando, né, o Lula 1 com o Lula 3? Vocês têm ideia do que significa não passar faixa? Tem ideia do que significa um presidente deixar a casa dele, ou o palácio, destruído? É um pouco isso. Ou seja, quando o Lula assume o governo pós-Fernando Henrique, tem a passagem da pasta e tem um governo funcionando. Quando o Lula assume 2023 do Bolsonaro, está tudo destruído. A casa, o palácio destruído é um símbolo de que esse país está destruído.
no lançamento do PAC, do novo PAC, eu estava presente, inclusive quero fazer aqui uma propaganda. O Diese acabou de soltar uma nota técnica sobre o PAC, o novo PAC, e eu ouvi isso lá e achei que foi bem, bem interessante. É como se o governo começasse agora, em agosto, porque até agora o governo estava tentando se recolocar, se reconstruir. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria trazer aqui. O segundo elemento da foto que me ajuda de novo, a FUP me ajuda com as fotos, a análise das fotos do filme, a olhar para a Petrobras hoje. E eu acho que o Felipe trouxe algumas questões, que acho que tem algumas propostas que são boas, mas a gente tem que pensar em algumas questões. Primeiro, e a FUP está via, né, nos espaços que eu tenho acompanhado a FUP, na discussão do plano de negócios, que será lançado agora, né, porque até agora o que a gente teve foi um remendo do plano de negócios do governo Bolsonaro, da Petrobras, ou seja, o plano estratégico da Petrobras para frente, virá daqui a pouco. Então, o primeiro ponto, pensando na Petrobras, é o seguinte: a Petrobras, me parece que falta um projeto para a Petrobras, e a FUP tem dito isso. Falta um projeto claro. Se lá nos anos 60 o projeto, se na criação ela tinha um papel, nos anos 60 o projeto era ampliar o pós-parque de refino, nos anos 70 era descobrir petróleo em grande volume para a gente se posicionar estrategicamente com relação ao petróleo no país. Se nos anos 90 o projeto foi vender a empresa, se nos anos 2003, 2005 era descoberta, tornar possível o pré-sal. Né? Isso são projetos muito claros. Nesse momento, o que eu estou achando, e a FUP tem mostrado isso para a gente, é que falta um projeto. Esse debate sobre transição energética na Petrobras não está claro ainda. É muito recente. Então, o primeiro ponto é esse, falta um projeto claro. E quando vem o projeto, vem os investimentos. Então, queria discutir um pouco isso depois. Né? Segundo, de novo, a experiência da FUP me mostrou, além do projeto, falta reconstruir a Petrobras, literalmente. Só para ter uma ideia, a gente está discutindo agora, você acompanha a mesa de negociação do acordo coletivo. Está faltando gente no RH. Os caras, a nova direção da pasta que o Tomasquinha assumiu, não tem gente, não tem trabalhador dentro da Petrobras para tocar as coisas. Ou seja, o desastre foi tão grande que passa pelas vendas, mas também foi do corpo técnico. Perderam os quadros. Então, tem um momento de reconstrução que está demorando. Acho que deveria já estar recontratando. Mas isso é um cenário da foto. É um detalhe da foto que a gente tem que olhar. Segundo, terceiro já, tem muito bolsonarista na Petrobras. Teseu pode falar aqui horas sobre isso. A disputa que eu falei dentro da empresa, as disputas colocadas na Petrobras, passa pela gestão de que gestão ela vai adotar. E assim, eu não vivo, mas eu imagino as disputas políticas pesadíssimas dentro dessa empresa por uma gestão bolsonarista. Eu escuto muito nos grupos da FUP, dos sindicatos, isso. Aqui ainda tem uma gestão bolsonarista, que tem um projeto claro, contrário ao governo atual. Então, tem esse elemento da foto que a gente tem que olhar. Quarto elemento, aí tem muito a ver com os movimentos sociais e também aí o Teseu está aqui para ouvir isso também. Assim, é importante perceber. Precisa mobilizar a categoria, precisa mobilizar os trabalhadores. Eles estão lá esperando que o governo Lula vai salvar a pátria. Talvez não salve. E aí? Qual é a sua independência, né? Como trabalhador, como dirigente sindical, para poder tocar um projeto? Né? Então, assim, falta mobilizar a categoria, mas também é uma categoria mobilizada, porque não adianta o Teseu ficar berrando que não é isso que vai mobilizar a categoria no aeroporto. Ele sabe disso, ele precisa de uma categoria também que se mobilizar. Então, não tem essa foto do cenário agora, não tem para a gente uma categoria mobilizada ainda. Virá. E, por fim, para fechar, por isso que eu acho que esse programa foi muito bom, e a gente tem que fazer isso, é um esforço muito grande de fazer, trazer a Petrobras para o povo. Para o povo, assim, para o povo sentir a Petrobras, de verdade. Não só quando vou num posto de gasolina ou quando vejo uma notícia de jornal, não só isso, mas trazer a Petrobras para o nosso dia a dia.
do dia a dia da população. Acho que o programa aqui acho que é bom por isso, nesse sentido. E acho que isso falta também, nessa foto atual. Se a gente volta e a gente consegue olhar nos momentos históricos dessa empresa, talvez, só na criação dela que a população brasileira foi realmente mobilizada para defender alguma coisa que não existia ainda, que era a criação da Petrobras. Depois, a empresa foi ganhando vida própria e se afastando. Então, a gente precisa recolocar, precisa puxar de volta. Isso aí é uma tarefa dificílima. A gente nunca fez isso. É dificílima. Para fechar mesmo como exemplo, hoje, um diretor da FUP mandou uma foto, isso para mim foi simbólico assim. Mandou uma foto de uma foto que ele tirou na mesa onde Getúlio Vargas assinou a criação da Petrobras. Aí ele falou, que legal, eu estou aqui na mesa onde Getúlio Vargas assinou a criação da Petrobras em 53. Aí alguém perguntou assim, mas essa mesa está onde? Aí ele disse, está aqui do lado da mesa, do lado do gabinete da presidência da Petrobras e tal. Aí eu falei, caraca, olha o tamanho do absurdo, né? Essa mesa tinha que estar na rua. Essa mesa tinha que estar num lugar público para as pessoas saberem que aquela mesa ali assinou a criação de uma empresa como a Petrobras. Ou seja, a gente precisa fazer esses movimentos, né? Então, assim, queria fechar de novo, agradecer o convite e dar os parabéns pelo programa, porque acho que é muito boa essa tentativa de aproximar a Petrobras do povo brasileiro. Acho que precisa fazer isso. Cloviomar, Mahatma, Felipe, vocês vão voltar aqui várias vezes, porque nosso foco aqui é debater isso para as pessoas compreenderem, gente. Esse ano, nas últimas 6 semanas, o diesel aumentou. A gente precisa discutir sobre isso, né? As pessoas precisam compreender que tem outras saídas. Então, esse programa é feito para isso, para a gente pautar aquilo que é essencial à nossa vida. Felipe, eu vou te dar 10 minutinhos estourando, porque afinal a me mata. Começa o próximo programa e ainda tem o Teseu para fechar. Tá, não, tranquilo. Era só para, assim, antes do Felipe, até fazer algumas perguntas, que eu gosto de ouvir o Felipe, porque traz uma visão, assim, bem diferente do que a gente entende, né, de forma de governo e, enfim, como funciona a estrutura de poder do país, né, assim, bem diferente mesmo, assim, ele falando, assim, a questão do governo ter vontade de fazer isso, assim, e a impressão que a gente tem, assim, Felipe, na FUP, ela é bem diferente, assim, é bem mais próxima dessa questão mesmo da forma como o Congresso lidar ali, que, sem dúvida, a gente, no golpe da Dilma, a gente viu isso, né, o parlamentarismo modo ativado no Brasil, né, e assim, mesmo depois de tudo que a gente passou, a sua posição, assim, a sua colocação, ela é sempre nesse sentido de que falta vontade política de fazer, assim. E assim, a Fru até colocou, né, a pergunta bem no ar em relação a isso, de seria exequível, não seria exequível fazer isso, como seria exequível, e a nossa percepção ela é assim, muito mais próxima da luta de classe raiz mesmo, ali, marxista, que ou o trabalhador está ali o tempo inteiro mobilizando, organizando a categoria e botando, falando, é isso que a gente quer aqui, não vemos como fazer isso na canetada, assim, em resumo é isso, né, até essa criação do ambiente que você fala político e tal, ela não seria, na nossa visão, assim, não seria tão simples. Eu queria que você aprofundasse um pouco para eu tentar entender mesmo como é que você acha que seria uma construção como essa, sabe? Porque fica muito deslocado da realidade que a gente vê na prática, assim, tanto na ponta, assim, você é funcionário da Ativa e tem contato com vários colegas que vivem o sofrimento mesmo da transferência abusiva, do assédio que aconteceu, e dessa disputa que é feita dentro da Petrobras, né? Gestores que, mesmo no governo Bolsonaro, conseguiram manter ali, que foram poucos, por sinal, uma linha mínima de respeito aos trabalhadores, e a grande massa que aproveitou o estouro da boiada e fez o que fez na nossa empresa, enfim, com desrespeito aos trabalhadores, assédio e todo absurdo que nós vivemos e sofremos junto com os trabalhadores nos últimos tempos. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, assim, aí depois eu falo também um pouco mais sobre
alguns assuntos que o Omar Hashman e Cloviomar e você abordaram para a gente tentar fechar. Obrigado, Teseu. Obrigado pela pergunta. Muito boa. Eu vejo assim, a solução, a gente não vai resolver esse problema pela base, a gente não vai resolver esse problema com os sindicatos, com a EPET, mobilizando os trabalhadores e dando assim, uma mensagem que eles vão, meu Deus, percebi a luz, recebi a informação que faltava, e a partir de agora eu vou, por minha conta e risco, fazer isso acontecer. Não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte, é um fenômeno dialético, é um fenômeno que você tem que fazer isso constantemente, você tem que oferecer as informações, oferecer o argumento, oferecer o diagnóstico, oferecer a solução, tanto para os trabalhadores da Petrobras quanto para os brasileiros de uma forma geral. E, em especial, aqueles que são formadores de opinião, aqueles que têm mais tempo para ler, aqueles que têm mais tempo para poder entender e se inteirar dos problemas nacionais, são as pessoas que estão mais sensíveis e têm mais condições assim, de vida, né, de disponibilidade de tempo, de preocupação, de poder priorizar, pensar o Brasil, porque a maioria dos brasileiros não tem esse tempo para fazer isso, estão preocupados com demandas muito mais urgentes. Então, a gente precisa levar essa informação, esse diagnóstico, essas propostas, explicando por que é importante todos esses temas que a gente está tratando aqui, para sensibilizar a população, em especial os formadores de opinião, e também os trabalhadores da Petrobras, em especial, né, sobre esse fato. Mas, assim, isso, por si só, é um trabalho que tem que ser feito, mas não vai dar a solução. A solução parte da gente ter uma liderança que esteja afinada com os nossos interesses. Porque, como eu disse, quem vai concentrar a força da maioria é uma liderança, é um líder que é capaz de usar essa força da maioria e interagir com a maioria e impor o interesse da maioria a essa minoria, que é a classe dominante, a classe poderosa, que há muito tempo se aproveita dos recursos brasileiros, sem deixando migalhas para o Brasil. Então, isso é claro que isso daí não é assim, ou tudo ou nada, etc. Mas existem coisas muito simples, que eu vou dizer aqui, inclusive que eu não citei até agora, que são medidas administrativas da Petrobras, que não passam por essa disputa, né? São coisas mais simples. A mudança da política de preços é uma questão administrativa da Petrobras. A Petrobras mudou o nome da política, mas não mudou a política. A política de preços da Petrobras continua igual. Como a gente vai fazer a reconexão, né, da Petrobras com o povo brasileiro, né, nesse governo, se a política de preços que o povo brasileiro está sentindo no lombo só mudou de nome e o preço continua igual? Fica difícil reconciliar o povo brasileiro com a Petrobras. Existe uma boa parte da população brasileira que associa a Petrobras àqueles problemas de corrupção, a problemas revelados pela Lava Jato, a propaganda feita pela Globo, o hiperdimensionamento da corrupção, como se a corrupção fosse o maior problema do Brasil. Existe gente sensível a isso, e é compreensível. Mas agora, você tem que levar à população uma experiência de vida que mostre por que pode mudar. E se a política de preços pode mudar por uma decisão administrativa, por que não muda? Isso não depende do Congresso, não depende de correlação de força, não depende de TCU, não depende de STF, não depende de nada. Isso é uma decisão administrativa da direção da Petrobras, é claro que obedecendo uma direção do governo, porque a direção da Petrobras só faz o que o governo está de acordo, porque quem manda na Petrobras é o governo, né? Então, não mudar apenas o nome, mudar o conteúdo e passar a praticar preços mais baixos. E mudar e mostrar para a população. Quer dizer, não basta praticar preços mais baixos. Tem que mudar, mostrar para a população, olha como esse governo é diferente. Olha por que passamos a praticar preços justos, preços competitivos. Recuperamos o mercado da Petrobras, deslocamos os importadores. O residual que precisa importar, quem importa somos nós. Se nós não tivéssemos assumido a Petrobras, vocês estariam pagando tanto, vocês estão pagando tanto agora. Então, a política de comunicação que deixe claro que mudou. Mas não, o que está acontecendo é marketing, propaganda. Muda o nome da política, mas a política no conteúdo continua igual. Começa a falar de transição energética, de verde, combustível do futuro. E a população, o que é isso? Isso tudo é propaganda. Isso é diversionismo. Isso é entreguismo camuflado de verde. Todo mundo sabe, quem estuda o assunto sabe, que esses combustíveis ditos renováveis não são renováveis, dependem dos fósseis para serem produzidos, para serem mantidos. A energia eólica é uma energia intermitente, não é uma energia firme, depende de outras fontes para complementar. É cheio de subsídios, tem uma série de vantagens, coloca primeiro na rede, né? Você produz a intermitente, a eólica ou a solar, ela entra primeiro na rede, e o produtor da energia firme, seja nuclear, seja termoelétrica, seja hidrelétrica, ou todas as demais só entram depois. Então, vamos falar sério sobre energia
sobre energia potencialmente renovável. Vamos falar sério sobre transição energética. Então, naquele artigo que eu escrevi, porque virou mote agora da Petrobras, transição energética justa, né? Virou um panfleto aí, uma bandeira. Então eu comecei a pensar, o que é transição energética justa? Vamos falar de verdade o que é isso? Não é só propaganda de dizer, apresentar aí um plano de investir em energia eólica. Todo mundo que conhece o assunto e analisa seriamente entende as limitações da energia eólica, sabe quanto ela pode participar relativamente, sabe os subsídios que ela recebe. Por exemplo, a quantidade de cobre que precisa para produzir energia eólica offshore. Compara com a quantidade de cobre que você precisa, ou de concreto, ou de qualquer outro recurso que você precisa de uma turbina de geração de energia a gás natural. Você vai perceber a diferença, você vai perceber o quanto não renovável é essa energia eólica offshore. Na verdade, mas tem gente ganhando. Tem multinacional estrangeira vendendo projeto, tem multinacional estrangeira interessada em vender turbina, necessária em construir parques eólicos aqui e acolá. Mas quem vai pagar a energia mais cara é a população. Aí, quando a população estiver pagando a energia mais cara, ela vai estar afinada com a Petrobras? Como é que a gente vai trazer a população a sentir que a Petrobras é dela, se a Petrobras só esfola a população, distribui dividendos multibilionários, insustentáveis, maior que qualquer outra empresa, e na hora de ter o preço da energia, tanto dos combustíveis quanto da energia elétrica, energia, seja lá qual for, vai vir muito mais caro na conta das pessoas, e não mudou, esse governo não mudou. Então, não tem como reconexão possível assim. A reconexão tem que ser em base concreta. Tem que mudar a vida das pessoas e explicar. Eu mudei a sua vida, nós mudamos a sua vida, nós somos uma liderança, nós somos uma direção, a direção da Petrobras está mudando a sua política e isso tem essas consequências. Olha como era diferente do que está sendo agora. Não é isso que está acontecendo. Então não tem reconexão possível assim. Reconexão no mundo etéreo, no mundo imaterial, no mundo das narrativas. Narrativa todo lado tem. Você constrói narrativa aqui, o Bolsonaro constrói narrativa lá. O que tem que construir é o mundo real, que não depende de narrativa, né? Depende do fato concreto, do diagnóstico concreto, do argumento forte, do argumento que seja defensável. Acho que é isso que a gente precisa. Fico à disposição aí de vocês para outras conversas, para não ter tomado muito tempo. Um abraço. Felipe, eu te agradeço. E eu realmente vou dar mais 5 minutinhos para o Teseu encerrar, porque a Sinara come o nosso fígado. A gente já está entrando no horário dela. E eu já vou me despedir agradecendo demais ao Felipe, ao Clovilmar, ao Mahatma. Adorei a conversa, gente. E acho realmente que a gente tem muita coisa ainda para discutir. Mas eu tô mais tendendo a acreditar, com essa minha ponta de esperança e enxergar um pouquinho que a gente pode sair desse buraco, que o Clovilmar diz, olha, e o Mahatma também busca isso. Qual é o plano estratégico desta empresa? A gente ainda não viu nessa gestão. Todos aqui estão de acordo. A gente não viu. Então, assim, eu estou esperando muito isso, até para a gente poder fazer esse debate sobre esse plano estratégico. Mas, enquanto isso, vamos produzindo dados e vamos dialogando com a população brasileira, porque a Petrobras, ela é efetivamente estratégica para esse país virar uma nação livre, independente, soberana. Sem ela, a gente não vai conseguir chegar aí. Então, agradeço imensamente vocês terem topado essa conversa. Achei que ela foi muito produtiva. Teseu, encerra o programa. Tá, não, Fro. Assim, colocar, acho que algumas observações, né? A gente tem um diagnóstico em relação à Petrobras que a gente acredita muito parecida, né? Com o que o Felipe coloca, assim. Denunciamos, né? Eu mesmo, pessoalmente, tenho processos e mais processos em meu nome, porque era ação civil pública, e aí ficou alguns em meu nome, alguns em nome do Zé Maria, alguns em nome do David, alguns em nome contra a privatização da Rilan, contra a privatização da Lubinol, contra a privatização disso, daquilo, aquilo outro. Processos 1000 que a nossa conselheira, né, a Rosângela, tem encampado também administrativos na empresa, nessa linha que o Felipe, inclusive, sugere de auditorias, com denúncias, com TCU, com AGU, e que são órgãos, como eu disse, né, eles, infelizmente, em sua grande maioria, estão entranhados por gente que não é do nosso campo, que é do capital, que vai defender lá o acionista, que vai defender os minoritários. Então, e quando a gente fala a questão da mobilização da massa, né, e aí eu concordo também com o Felipe, mas a gente tem que transformar o discurso em ações práticas, né? Isso a gente
tentou muito fazer, Felipe, na FUP, e foi uma política mesmo da FUP, institucional, e o Sindipetro-NF, até por ser o sindicato que tem uma condição financeira mais robusta, foi o sindicato que mais fez isso, né, a nível local, aqui no estado do Rio de Janeiro, você com certeza viu e acompanhou, o Sindipetro-RJ a gente viu que fez alguns, Litoral Paulista também, que é um grande sindicato, fez alguns, o Sindipetro-Bahia fez alguns. A denúncia do PPI era a questão do preço justo do gás, a gente ia para as favelas, para as comunidades, e isso rodou o Brasil inteiro, onde a gente chega no Brasil, a nível de movimento sindical, seja na CUT, seja na Força Sindical, seja na CGT, na UGT, as pessoas reconhecem a gente por esse trabalho, por essa denúncia, por essa construção que foi feita de tentativa de mobilização e conscientização da massa em relação a isso. Então, as ações é que a gente, eu tenho muita tranquilidade de dizer que a gente tentou e tenta e vai continuar tentando fazer com que essas ações do projeto de Brasil, e não só de Petrobras, mas soberania energética, a gente vai continuar tentando fazer, né? Porque realmente não é simples, não é... E aí, assim, eu tenho discordância imensa que é numa canetada que vai resolver o PPI. O PPI tem muito dinheiro envolvido para muita gente importante. Então, não é uma canetada que vai resolver. Você mexe com muita gente poderosa e a gente sabe o que a gente poderosa tem por trás, seja nos acionistas minoritários, seja nos acionistas que estão indicados pelo Ministério de Minas e Energia, seja nos acionistas que estão indicados pelo Lula. Tem muita gente sendo impactada com isso. Então, quem me dera que fosse tão simples assim de resolver problemas tão grandes, tão sérios, e que a gente defende a fundo uma mudança drástica, né, em relação à política de preços, que com certeza é extremamente injusta, continua extremamente injusta, e a gente continua batendo e debatendo sobre esse assunto, porque essa política ela tem que mudar, essa política de preços. E, naturalmente, os dividendos, eu vou para finalizar aqui, Fro, a gente teve uma vitória, eu diria, simbolicamente muito grande nos últimos dias, que finalmente a diretoria da Petrobras, depois de quase diretoria nova, tomou posse, sei lá, em abril, maio, nem sei mais, mas sei lá, depois de 5, 6 meses de nova diretoria da Petrobras, o novo conselho, acho que tem 3, 4 meses, somente agora a gente conseguiu retornar com o plano de saúde para os novos contratos ainda, para os trabalhadores terceirizados da Petrobras. Era um escárnio a Petrobras distribuir 210 bilhões de reais de dividendos, sendo que desse valor, 40% ia para os acionistas estrangeiros e simplesmente o trabalhador que gera essa riqueza não ter sequer o plano de saúde. Recebi dezenas de ligações. Teseu, pelo amor de Deus, fala aí para a empresa para tirar o meu plano de saúde, dar para o meu filho, dar para minha esposa que é doente, que tem um câncer, que tem não sei o quê. E isso era uma das maiores angústias que a gente tinha. Só agora os novos contratos vão começar a vir. Contratos que foram fechados no mês passado, por exemplo, eles são contratos que, infelizmente, ainda vêm sem um plano de saúde. E a gente tem apertado a nova gestão da empresa, tentando negociar e colocando e tal, para colocar aditivos de contrato para que os trabalhadores que hoje são terceirizados da Petrobras nos contratos anteriores, eles tenham essa justiça, essa reparação histórica. Então, são pontos 1000 que faltam para a gente evoluir, e a gente acredita fielmente que sem a mobilização da categoria isso não é possível. Então, deixo aqui alguns pontos de concordância, muitos de concordância, acho que muito mais de concordância em relação ao projeto que a gente acredita de Petrobras, mas na forma de resolver os problemas, eu penso diferente, com todo o carinho e respeito ao Felipe, da forma de construir. Agradeço demais, viu, Felipe? Foi muito bom ter te ouvido. Cloviomar, a gente está sempre junto, o Mahatma também, e a Fro é essa querida que constrói esse programa com muita garra. Aqui, esse programa, inclusive, é uma das ferramentas que a gente pensou e apoia e financia mensalmente nessa construção de mudança de mentalidade da massa, né? Então, é isso. Deixo um abraço carinhoso a todo mundo que ficou aqui até esse horário ouvindo a gente. Mais de quase 600 pessoas até agora ouvindo o nosso debate e tentando entender um pouco mais esse tema tão complexo que é o setor petróleo e a Petrobras que a gente acredita. Um beijo, pessoal. Obrigado. Beijo, pessoal. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Obrigada, Gui, aí nos bastidores. Teseu, toca a porrada na mesa de negociação, porque esse negócio tem que mudar.
Tchau, minha gente. A gente volta a debater isso logo, logo. Tchau, tchau, pessoal.